Graça e paz, irmãs e irmãos. A lição da Escola Dominical de hoje é a lição número 7. O título é A Prática da Oração e do Jejum. E o texto bíblico base se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. John Wesley disse, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. A prática wesleyana do jejum. Para John Wesley, a santidade é dom do Espírito e provém dos meios de graça, entre os quais se incluem oração e jejum. São numerosas as referências às tais práticas no seu diário e em seus sermões. Um destes sermões intitula-se exatamente Os Meios de Graça e começa por distinguir atos denotadores de uma religião exterior e, por outro lado, o que denomina santidade interior. Define meios de graça como sinais exteriores, palavras ou ações ordenados por Deus para serem os canais pelos quais Ele comunica aos homens sua graça. Lembra que sua igreja anglicana já ensinava que cada sacramento é sinal exterior de uma graça interior. Enumera a oração, o estudo das Escrituras e a participação na ceia do Senhor como os principais meios da graça. Alerta Wesley que tais práticas não têm poder algum em si mesmas, pois o Espírito de Deus pode agir por qualquer destes meios ou mesmo sem qualquer deles. Seu poder opera tudo em todos. Em seu diário, Wesley se mostra como clérigo de profunda erudição e, ao mesmo tempo, alguém sempre em busca de resultados práticos. Não aceita viver numa redoma onde não chegam as angústias das pessoas que vivem a seu lado. Sendo dotado de conhecimentos vastos e profundos sobre as Escrituras, não se reduz à condição de sábio. Competente para opinar sobre filosofia e teologia, servindo-se do grego, do hebraico e do latim para comunicar seus ensinos. Até seus últimos dias neste mundo, foi homem de ação, cristão prático, sempre presente no dia a dia de seus contemporâneos. Assim como fundamentou nas Escrituras seus ensinos a respeito da santidade, ligando-a à plenitude do Espírito e ao fruto do Espírito, também usa a fundamentação bíblica para dizer da oração e do jejum. O jejum bíblico. O pequeno, mas intenso livro do profeta Joel, escrito cerca de 835-830 a.C., retrata a devastação total de Judá devido a uma grande praga de gafanhotos. Diante de tal calamidade, o profeta Joel, sob orientação de Deus, convoca os líderes espirituais e todo o povo numa grande e solene assembleia, os exortando a voltarem humildemente para o Senhor Deus de todo o coração, com jejuns, lamento, pranto e genuíno arrependimento, a fim de alcançar sua divina misericórdia. Mesmo diante de tamanha destruição, Joel profetiza o zelo e a compaixão do Senhor, a restauração e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade, juízo e salvação no fim dos tempos, como resposta misericordiosa de Deus ao arrependimento e humilhação de Judá, seguidos
de jejum e oração. A Bíblia Sagrada está repleta de narrativas onde o jejum e a oração esteve presente na vida de sacerdotes, dos profetas e do povo de Deus, seja em busca de respostas, livramentos, perdão ou mesmo de vitória em alguma batalha. O Novo Testamento nos revela que nosso amado Jesus Cristo, antecedendo seu ministério salvífico, jejuou e orou por 40 dias no deserto e a seguir foi tentado pelo nosso maior inimigo, sendo vitorioso sobre o mesmo, cumprindo o propósito de Deus Pai, garantindo assim a salvação eterna a todos os que nele crerem. No Antigo Testamento, temos outros exemplos sobre o jejum, como Moisés, que jejuou na presença de Deus por 40 dias, quando se relacionou diretamente com ele, recebendo ali as tábuas da lei, que até os dias de hoje rege a vida de todo o povo de Deus. Outro exemplo, Neemias, que sabendo do estado lastimável em que se encontrava Jerusalém, jejuou e orou a Deus, conforme Neemias capítulo 1, versículo 4, que diz: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Temos também Esdras, que apregoou um jejum coletivo, orando e clamando a Deus por proteção para o povo, suas famílias e seus bens, a fim de que retornassem em paz e segurança a Jerusalém, e obteve resposta quando a boa mão de Deus esteve com todos eles, livrando-os de todas as ciladas que os inimigos travaram contra eles no caminho, conforme Esdras capítulo 8, do versículo 21 até o 31. Temos também como exemplo Ester, que ao saber do perigo iminente de extermínio que todo o seu povo judeu, convocou um jejum coletivo em favor do povo e de sua própria vida, pois sem ser convidada, iria à presença do rei clamar pela vida dos judeus, correndo o risco de morrer por tal ato, conforme Ester capítulo 4. Assim, todos os judeus que havia nas 127 províncias do Império Persa jejuaram e oraram por esta causa, ficando 3 dias sem comer e beber, vestidos com panos de saco e com cinzas sobre as suas cabeças, em sinal de luto, clamando a misericórdia e compaixão de Deus sobre suas vidas e também da rainha Ester. Outro exemplo, Isaías. Diante de um povo que buscava a Deus como se desejasse verdadeiramente o seu caminho, mas que viviam em pecado, ignorando os seus santos mandamentos, os alerta que o jejum que Deus escolheu e aprova é acompanhado do amor por ele, que se revela no cumprimento de seus mandamentos e no sincero cuidado com os oprimidos e com os carentes. Podemos orar sem jejuar, mas é impossível jejuar sem orar. A oração nos conecta com Deus, nos leva a uma consciência de total dependência dele, ao quebrantamento, à humilhação, ao arrependimento e ao reconhecimento de nossa pequenez diante de um Criador soberano e poderoso. Os próprios discípulos, observando a vida de oração de Jesus, pediram-lhe que lhes ensinassem a orar. Jesus, após ensinar-lhes a famosa oração dominical, contou-lhes a parábola do amigo importuno, ensinando-os a serem perseverantes em suas orações, pois é a vontade de Deus atendê-las. Efésios, capítulo 6,
versículos 18 e 19, diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Neste texto, vemos que o apóstolo Paulo orientou o povo de Éfeso a orar em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ao povo de Filipos, Paulo pede para não se inquietarem com nada, mas levarem a Deus as suas petições pela oração e súplica com ações de graças, na certeza de que a paz de Deus guardaria seus corações e sentimentos em Cristo Jesus, que realmente ouve nossas orações e recebe o nosso jejum. Amém. Um abraço, meu irmão, minha irmã, e que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição da Escola Dominical.